Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Justiça condena órgão de imprensa por diatribes disparadas contra empresa concorrente. Mais informações com a repórter Heloísa Medeiros. Um jornal e seu editor terão que indenizar a rádio em R$35 mil por difamá-la em notícias publicadas por motivos partidários. A decisão foi da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A emissora alega que tinha um programa chamado Páginas Amarelas do Crime, e os réus deram manchetes com o título Página Amarela do Sensacionalismo e do Espetáculo. Afirma também que os requeridos insinuaram que os jornalistas da emissora tinham comprado seus diplomas. Em apelação, a empresa argumentou que divulgou conteúdos de interesse público com direito à liberdade de imprensa, mas o desembargador Raulino Bruni entendeu que os réus utilizaram a via jornalística para fazer insinuações maliciosas, extrapolando o direito da liberdade de expressão. Seguro em folha, mesmo para atendente de SAMU, só com a anuência do servidor. Mais detalhes com Gustavo Falu. A primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que o município de Siderópolis devolva 3 anos de valores descontados de ex-atendente do SAMU para seguro de vida em grupo. As testemunhas disseram que a inclusão no seguro era imposição do ente público, firmada no momento da assinatura do contrato de trabalho, porque a profissão seria de bastante risco. Mas não havia permissão do servidor. Para o relator da matéria, o desembargador Luiz Fernando Boller, como o município não comprovou a anuência da autora, deve ressarcir a quantia descontada ilegalmente. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça realizou no último dia 23 de setembro sessão extraordinária nas dependências da Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, em seu campus de Joaçaba. O evento ocorreu no auditório Afonso Dresch e foi acompanhado por um bom público formado por acadêmicos, professores, colaboradores e comunidade em geral. A sessão contou com a participação dos desembargadores Getúlio Correia, Sérgio Antônio Rizelo e Volney Celso Tomazini, além do Procurador de Justiça, Carlos Eduardo Abreu Safortes, representante do Ministério Público. A última sessão extraordinária do TJSC, realizada na Unesc, havia ocorrido em 25 de maio de 2012. De acordo com a coordenadora do curso de Direito, professora Magda Cristiane Detsch da Silva, o curso de Direito tem promovido diversos eventos e atividades que permitem ao aluno uma formação profissional com habilidades para atuar nas mais diversas áreas. Agora é a hora dos destaques do programa Justiça Legal com a jornalista Tata Flonrose. Olá! No Justiça Legal dessa semana você vai ver como foi o encontro nacional que reuniu na capital catarinense juízes da infância e adolescência para discutirem sobre os principais desafios institucionais e normativos relacionados à área. Vamos saber um pouco mais sobre o Setembro Verde e a campanha que fez um alerta à população sobre o câncer de intestino. E confira também a primeira das 6 reportagens da 4ª Mostra de Boas Práticas do Judiciário Catarinense. O evento premia práticas inovadoras para o Judiciário e na primeira reportagem você acompanha o trabalho desenvolvido pela comarca de Lages sobre a paternidade responsável. É isso aí. Acompanhe o Justiça Legal durante a programação da TV Justiça e também nos nossos canais na internet. Jornal condenado por não averiguar a autoria de carta publicada na sessão dos leitores. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. Um órgão de comunicação terá que indenizar o universitário por publicar uma carta na sessão de leitores em seu nome sem conferir a autoria do texto. A decisão foi da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$8 mil. A carta falava sobre os avanços na luta contra o preconceito em relação à orientação sexual e terminava com o escritor revelando seu homossexualismo. O estudante alega que o seu nome foi divulgado como o autor do texto e garante que nunca enviou essa correspondência.
Além disso, afirma que virou motivo de chacota na faculdade. Os julgadores do processo entendem que o jornal não exerceu o seu dever de verificar a verdade da informação antes de divulgar. O Núcleo 2 da Corregedoria Geral da Justiça conclui nesta sexta-feira, dia 30, na 2ª Vara Criminal da Comarca de São José, o projeto piloto de apoio às unidades judiciárias de primeiro grau para impulso ao acervo de processos eletrônicos e estímulo à organização cartorária e de gabinete. No período de atuação da equipe da Corregedoria, foi digitalizado todo o acervo da unidade, inclusive os processos suspensos e promovidas movimentações processuais. O projeto iniciou em julho deste ano na primeira vara civil do Fórum Central na capital e já começou a atender em caráter oficial a 2ª Vara da Comarca de Içara, no sul do estado. A juíza corregedora Maria Paula Kern afirmou que para o sucesso do projeto foi essencial o engajamento de juízes, assessores de gabinete, chefes de cartório e suas equipes. O grupo de auxílio atua na implantação de práticas administrativas e de medidas voltadas à racionalização e uniformização de procedimentos e métodos de trabalho das unidades judiciárias. Assim, ao final da cooperação, as unidades passam a ter atuação mais ágil, com melhor resultado para os jurisdicionados. No quadro Entrevista, a jornalista Tata Fronrose conversou com o juiz Jonatas Andrade, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região do Pará e Amapá. O tema é trabalho escravo e seus impactos na infância e na sociedade. Acompanhe um trecho da entrevista. Doutor Jonatas, o que define o trabalho escravo nos dias de hoje? Essa condição, até o século XIX, no Brasil, era essencialmente a limitação do ir e vir, né? O bem tutelado era a liberdade. Nós, a partir do início dos anos 2000, tivemos uma evolução significativa que serviu de referência para o mundo e passamos a abarcar, a contemplar e a proteger a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque, além da questão da liberdade, muito especialmente a limitação da liberdade, ela era praticada de uma forma diferenciada, muito especialmente pela servidão por dívida, mas muito especialmente pela questão da degradação da dignidade da pessoa humana. Então você encontrava na fronteira de expansão econômica, principalmente na fronteira amazônica, pessoas sendo tratadas como bichos, ou melhor, muitas vezes pior do que animais. Você chegava em algumas fazendas e os trabalhadores estavam se alimentando junto com os animais, dormindo junto com os animais, tomando a mesma água que os animais. Se os animais fossem de raça, por exemplo, esses animais eram melhor tratados do que os próprios seres humanos. Então, essas condições e a luta, de muita gente, a morte de muita gente naquela região, muitos líderes de trabalhadores, como os irmãos Canuto, líderes sindicais como Expedito Ribeiro de Souza, levaram diretamente à mudança legislativa de 2003. E o trabalho escravo, hoje 90% dele se dá em razão da degradância do trabalho, ou seja, você cuidar do homem ou tratar o homem, explorar o trabalho dele como se ele não fosse digno. E de que maneira esse trabalho escravo pode impactar no trabalho do judiciário? Olha, o trabalho escravo, muitas vezes ele se torna, assim, para um determinado segmento, caricato, Mas ele digamos assim, a condição mais primária de enfrentamento das condições adversas de trabalho. Ou seja, a luta por um trabalho decente lá na ponta, lá em cima, pressupõe essa elevação das condições básicas de trabalho, ou seja, o enfrentamento dessas condições precarizantes de trabalho. Então, me parece que esse é um dos desafios primeiros da justiça brasileira no que concerne ao mundo do trabalho. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Tata Fronrose, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.